Bem-vindos ao Evolutive Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutive Cast e a jornada começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Evolution Cast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro e conquistar por fora. Eu sou o Gustavo Ian, mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento, e hoje nós vamos falar sobre um dos principais superpoderes mais subestimados do século XXI. Ela, a inteligência emocional. Bom, antes da gente iniciar, eu quero te dizer que eu pedi autorização para contar essa história aqui. Afinal de contas, ela é de um amigo, acabou se tornando um amigo meu, e eu preciso te dizer algo importante antes da gente iniciar. Algumas pessoas não estão nos seguindo nas nossas redes sociais, @GustavoIANN. Por lá vocês vão ter dicas diárias sobre inteligência emocional, neurociência do comportamento, até mesmo sobre gestão. Afinal de contas, essas são as minhas áreas de especialização. Pessoal, vamos iniciar então? Respira fundo, se prepara, porque o que você vai ouvir hoje pode de verdade transformar a tua forma de viver, liderar e até mesmo tua forma de amar. Afinal de contas, as emoções mal geridas são prisões invisíveis, enquanto emoções bem geridas podem nos ajudar a construir impérios. Vamos nessa? Vamos lá, pessoal. A ideia aqui dessa história do meu até o momento grande amigo, ela foi construída ao longo de muito trabalho, tá? Ele é um cara que, assim, fantástico. A gente sempre teve conversas muito bem-sucedidas. Percebe-se que é uma pessoa super bem-sucedida. Ele tinha tudo, ou pelo menos quase tudo que uma pessoa bem-sucedida tem. Pessoas que nós consideramos bem-sucedidas têm. Aos 38 anos, dono de uma empresa, liderando mais de 20 pessoas, o típico homem de sucesso, literalmente. O cara que anda de terno alinhado, agenda lotada e até mesmo cheios de resposta na ponta da língua. Tudo o que você pergunta pro cara, ele sabe. Mas, como sempre, existe um ponto de inflexão, né? E ele teve uma reunião uma vez, e justamente essa reunião foi o estopim do nosso relacionamento. Numa tarde, ele teve uma reunião em que ele entrou na sala e ele sempre se achou uma pessoa super bem relacionada, né? Mas ele esqueceu que ele era o chefe. Ele esqueceu que ele era justamente aquela pessoa que pagava o salário. Que ninguém ia contra o chefe, afinal de contas, todos ali têm conta para pagar. E então, numa fatídica tarde, ele entrou na sala de reunião, a empresa não estava indo muito bem e o clima já não estava favorável, né? Ele entrou na sala de reunião, olhou para a equipe reunida e, tentando quebrar o clima, ele tentou interagir de algumas formas e ninguém, absolutamente ninguém, reagiu. Todos sentados à mesa, ele tentando puxar conversa, mas a verdade é que a única coisa que reinava era um silêncio desconfortável. Ele viu que não ia sair nada dali daquela reunião, como um gestor exímio que ele é. Ele viu que não ia sair nada daquela reunião, então ele parou fundo, saiu da sala, respirou, dispensou todo mundo e disse que marcaria uma segunda reunião. Feito isso, quando a reunião acabou, uma das colaboradoras, um tanto quanto envergonhada, mas uma pessoa que sempre quis o bem da empresa e que ele sempre admirou, ela acabou conquistando aí o respeito dele por muitos anos de empresa, ela acabou se aproximando dele de uma forma ali mais profissional e trouxe para ele o feedback. Falou para ele bem assim, olha, seu fulano, eu, com todo respeito, eu acredito e eu confio, você é um cara brilhante, a gente tem passado por um momento
conturbado, mas assim, emocionalmente o senhor não tá batendo, tá impossível lidar contigo. Em resumo, essa foi a conversa. Ele sorriu, lógico, desconversou, perguntou o porquê daquele feedback, mas ela acabou não trazendo, né, de forma assertiva. Então, quando ele viu que ele estava num dia assim terrível, ele optou por sair da empresa naquele momento, foi pro carro, mas pegou o carro e começou a sair por aí, meio que sem rumo. Na verdade, ele foi numa cafeteria, segundo ele. E dentro desse caminho para casa, na volta ele desabou, sozinho no trânsito ali. Pela primeira vez em muito tempo, ele viu que aquilo era um sentimento que meio que se confirmou aquilo que ele estava já vendo, que ele não estava bem emocionalmente falando. E aquilo doeu mais do que qualquer outro resultado ruim do trimestre. Porque, afinal de contas, quem é do mercado sabe, as fases ruins, para quem é um bom gestor, elas passam. E a empresa ela tem tração para poder expandir. É um mercado muito bom. E ele simplesmente desabou, porque ele viu que ele já não estava mais tendo aquela performance, né? Que ele já não, talvez não se conhecesse mais, enfim. Ele havia passado por uma fase importante, né, da vida de relacionamento dele. Então ele acabou culminando aí nesse desabamento dentro do carro. Maravilha. A gente ainda não se conhecia e foi aí que a gente se conheceu. Ele me procurou e a frase que ele me disse eu nunca esqueci. Basicamente, ele virou para mim e falou bem assim: Gustavo, eu sei tudo sobre o meu negócio. Tudo, absolutamente tudo. Onde comprar, com quem negociar, tudo. Quanto entra, quanto sai, quem são os funcionários bons, quem são os que eu vou demitir em breve. Eu sei tudo, cara. Mas no dia que essa colaboradora virou para mim e falou isso, eu percebi que eu não sabia nada sobre mim. Eu gastei tanto tempo trabalhando no meu CNPJ que eu simplesmente esqueci de mim. Eu não me conheço, eu não sei os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Diferente do meu negócio, eu conheço exatamente os pontos fortes e os pontos fracos. E eu deixei ele falar, conversa vai, conversa vem. Foi aí que ele começou a ver um verdadeiro crescimento. Porque nesse primeiro passo, ele só precisava reconhecer, tomar consciência daquilo que era o maior problema dele nesse momento. Seu lado emocional totalmente desregulado. Mas por que antes de mudar a empresa, ele precisou aprender a liderar alguém? É a história mais comum. Ou seja, todos nós conhecemos alguém que, antes de se cuidar, cuida da empresa. Quantos de nós não conhecemos pessoas que têm excelentes negócios, são bem-sucedidas na área profissional, mas quando você trabalha o lado pessoal daquela pessoa, é catastrófico. Nós não sabemos nem como é que a pessoa chegou até ali. É difícil de você entender muitas vezes. Ou seja, ele foi uma pessoa que aprendeu a liderar alguém, mas sempre evitou a si mesmo, sempre evitou ele mesmo, no fim das contas. E essa história, apesar de ser pontual, ela é mais comum do que você imagina. Porque no fim do dia, o que nos diferencia hoje já não é mais o currículo. É a forma como nós lidamos com nós mesmos e, principalmente, como nós lidamos com os outros. E qual é o nome disso exatamente? Inteligência emocional. Qual que é a exata definição de inteligência emocional? É a capacidade de você reconhecer, entender e gerenciar tuas emoções e, mais do que isso, você gerenciar as emoções dos outros. Olha que interessante. Você sempre achou que a inteligência emocional era só sobre você.
Eu tenho certeza. Mas nem sempre a inteligência emocional é só sobre você. Na verdade, ela não é só sobre você. Olha que interessante isso. Porque Daniel Goleman, ele traz didaticamente, de uma forma fantástica, 5 pilares da inteligência emocional. E nós vamos permear cada um desses pilares. Mas antes disso, eu preciso saber se essa história faz ou não faz sentido para você. Quantas pessoas não são bem-sucedidas profissionalmente e deixam a desejar na sua área pessoal? Quantas pessoas não são bem-sucedidas financeiramente, mas não têm um bom relacionamento com suas esposas? Quantas mulheres não são bem-sucedidas profissionalmente e não têm bons relacionamentos com seus maridos? Nós vivemos uma era incrível. A era em que nós temos mais informação. Talvez seja a era que nós temos menos ação. Olha que bizarro. Nós vivemos numa era que pode ser considerada a era do burnout, da impulsividade, das decisões precipitadas. Afinal de contas, para que estudar inteligência emocional? A inteligência emocional hoje, eu te garanto, ela já não é mais vista como uma coisa de gente sensível. Os mais ignorantes podem até considerar a inteligência emocional coisa de gente sensível. Mas a verdade é que ela está cada vez mais atrelada à inteligência e a uma habilidade estratégica. Não somente na tua vida profissional, mas também na tua vida pessoal. Se você for ver os levantamentos do LinkedIn, da Solids, de grandes empresas relacionadas aí à área profissional, você vai perceber que a inteligência emocional ela sempre figura entre as principais soft skills. Ela sempre figura entre as principais soft skills. E o que é uma soft skill? Nada mais é do que uma habilidade interpessoal ou comportamentos socioemocionais, né? São habilidades que impactam a forma como uma pessoa reage e se comporta com os outros. Não sei se você sabe, mas existe uma diferença gritante entre hard skill e soft skill. Ou seja, hoje o mundo tem buscado pessoas bem posicionadas em soft skill, que é justamente aquilo que tu não coloca no currículo. São tuas aptidões mentais, emocionais, sociais. E elas são facilmente qualificáveis, mas não quantificáveis. Antigamente, um currículo cheio de aptidão técnica, certificado, qualificação, curso, etc., era muito bem quisto. Mas o profissional do futuro, ele precisa de soft skill. Quantos aqui de nós já não ouviram aquela história do você literalmente contrata pelo currículo, mas demite pelo comportamento? Eu já fiz vários processos seletivos. Já liderei processo seletivo. E a mais pura verdade. Existem pessoas que muitas vezes não têm um currículo tão bom, mas que são inteligentíssimas emocionalmente. Quando eu era líder, preferia 1000 vezes lidar com uma pessoa que tecnicamente eu deveria desenvolver do que uma pessoa que sabia tudo, que não tinha comportamentos adequados, profissionalmente falando. Especialmente quando tange a maturidade profissional. Então vamos lá, galera. Vamos seguir aqui. Quando nós trabalhamos liderança, relacionamentos, vendas, né? Porque um processo de vendas, ele envolve ali o processo de vendas pessoal, da tua pessoa, mas também do teu lado profissional. É importante a gente entender algumas coisas. E eu vou te trazer agora dados.
alguns dados interessantíssimos sobre inteligência emocional. Primeiro, nós temos aí um dado assim que para mim, Gustavo, é alarmante. 58% do seu desenvolvimento profissional é determinado pela tua inteligência emocional. Ou seja, mais de 50%, mais da metade do seu desenvolvimento profissional depende da tua inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional, Gustavo? Nós vamos falar disso no próximo bloco. Relaxa, sem pressa. E mais, vou te trazer mais um dado. 90% das pessoas que mais performam, ou seja, os top performers, têm inteligência emocional alta. Que é a fonte? Travis Bradbury, que é justamente o autor da inteligência emocional 2.0. Emotional Intelligence 2.0. Perdão meu inglês, ainda preciso praticar bastante. Bom, nós temos então aí a inteligência emocional, muito claramente definida por Goleman em 5 pilares. São eles: autoconhecimento, e aqui eu quero dividir na tua cabeça 2 partes importantes, tá? Nós temos autoconhecimento, autorregulação e mais, automotivação. Todas partes relacionadas ao teu desenvolvimento, ou seja, ao teu reconhecimento, identificação e gerenciamento das tuas próprias emoções. Até aqui, ok. Quando nós vamos para o autoconhecimento, nós temos que identificar claramente quais eram os meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas deficiências, minhas possibilidades de crescimento dentro daquelas habilidades que eu me sinto mais confortável. O entendimento, se eu sou uma pessoa de perfil mais agressivo, se eu sou uma pessoa de perfil mais tranquilo. Na verdade, se a gente for usar o termo técnico ali, né, da Big Five, que é justamente a teoria da personalidade, se eu sou uma pessoa mais relacionada ao neuroticismo, se eu sou uma pessoa mais voltada para a extroversão, se eu sou uma pessoa mais aberta à experiência, mais voltada ali para a amabilidade, né? Ou até mesmo se eu sou uma pessoa mais voltada ali para a conscienciosidade. Cada entendimento, o entendimento da tua personalidade, ele diz muito sobre o teu nível de inteligência emocional. Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que tem um alto grau de neuroticismo, você tende a experimentar emoções negativas, como por exemplo, tende a permanecer, né, mais tempo, na verdade. Você tende a ser mais sensível, mais reativo em situações estressantes. Você tende a experienciar a ansiedade, a raiva e a tristeza de uma forma diferente. Enquanto uma pessoa que é mais voltada ali pro perfil da extroversão, na verdade, voltada não, que ela tem um nível maior de extroversão no seu perfil, ela é mais socialmente ativa, mais comunicativa, ela busca mais estímulos externos. Então, a pessoa com alta pontuação de extroversão, elas são mais extrovertidas socialmente falando mesmo. Elas tendem a interagir mais com grupos, com outras pessoas. O mesmo acontece quando você vai, por exemplo, pegar o nível ali das outras áreas, né? Uma pessoa com alta abertura à experiência, por exemplo, ela tem uma tendência, ela é uma pessoa curiosa, ela tem a tendência a experimentar coisas novas o tempo todo. É uma pessoa que literalmente é mais imaginativa, mais... Enfim, ela tende a permanecer, a querer permanecer em novas experiências, a querer experienciar novas coisas. Enquanto uma pessoa que ela é mais
voltada ali para amabilidade, ela é mais compassiva, ela é mais cooperativa, mais amigável. São pessoas, inclusive eu tenho um vídeo falando só sobre perfis comportamentais, não somente a Big Five, né? Mas também o perfil DISC no meu YouTube. Pode pesquisar lá, @GustavoIANN. Lá eu falo mais detalhadamente de cada perfil. Então, voltando sobre a amabilidade, pessoas com alta pontuação em amabilidade são pessoas mais preocupadas com o bem-estar dos outros e tendem a ter relações interpessoais mais positivas. Ou seja, é aquela pessoa que não gosta muito de uma confusão, que ela prefere às vezes até sair errada na discussão, justamente para ter paz. É o famoso: eu prefiro ter paz do que razão. Não, não estou falando que todos os homens têm alto grau de pontuação em amabilidade. Brincadeiras à parte. Nós temos aí, então, também, por último, pessoas com alta pontuação em conscienciosidade. São pessoas mais proativas, são pessoas normalmente mais detalhistas, são pessoas mais voltadas, de fato, para resultados. Excelentes pessoas para corporações. Eu mesmo tenho um alto grau de conscienciosidade, altíssimo grau de conscienciosidade. Eu sou uma pessoa extremamente resultadista, voltada ali, proativa, às vezes até excessivamente. Já tive problema com isso, tive que dosar isso na minha maturidade profissional. Fez muito parte da minha maturidade profissional essa dosagem. Então, são dentro do autoconhecimento, ali que é o primeiro pilar da inteligência emocional, é importante você ter esse conhecimento. E aqui é um conhecimento que eu estou te trazendo de forma gratuita, que eu trabalho só na minha mentoria. Na minha mentoria, nós fazemos esse diagnóstico ali da inteligência desse primeiro pilar, que é o autoconhecimento emocional. Então, nós entendemos exatamente como você funciona para a gente poder partir para os próximos pilares. Na minha mentoria, ela de fato a gente parte desse ponto para poder seguir e aí fazer com que você alcance seus resultados. Hoje a mentoria ela tem aí em média de 12 semanas, tá? Raramente nós passamos de 12 semanas. Isso por quê? Porque na minha promessa, o meu combinado com vocês, dentro da mentoria, da venda da mentoria, ela engloba 12 semanas. Mas já aconteceu da gente passar, lógico. Eu identifiquei a necessidade, e aí, como cada um tem uma necessidade específica, alguns eu tive que passar mais do que 12 sessões. Eu assumi, para a pessoa ter resultado, eu assumi o compromisso com ela de tirar do meu bolso essas 3 sessões a mais. Porque foi algo que, para mim, especialmente ali quando eu estava no início, eu precisava de cases, né? Então, para mim fez sentido naquele momento. Vamos lá. Então, nós temos aí um segundo pilar, autocontrole. O autocontrole, ele permeia também o modelo cognitivo, tá? Quando nós falamos do modelo cognitivo ali, da terapia cognitivo-comportamental, você vai ver que você tem um modelo cognitivo baseado em um ciclo. O ciclo, basicamente falando, ele engloba a tua avaliação cognitiva dos eventos que você tem na vida. Então você tem ali a representação de um evento que é transformado em uma... Não é transformado, né? Essa não seria a palavra adequada. Você tem um evento, faz uma avaliação cognitiva e responde a essa avaliação, a essa situação, a esse evento, através de um comportamento. Ou seja, você tem um evento, uma avaliação cognitiva, que vai te trazer uma emoção, e aí você vai gerar um comportamento. Muitas vezes, e aqui que está o detalhe, eu já falei sobre isso até no meu perfil do Instagram, a resposta em perspectiva é justamente você, antes de responder, você antes de determinar esse comportamento, você voltar para a avaliação cognitiva, entender, respirar. O fato de você respirar, você está trazendo um tempo para você reavaliar cognitivamente, falando, antes de responder em forma de comportamento. Fechou? Então, o modelo cognitivo, ali quando nós falamos de autocontrole, ele envolve isso.
E esse autocontrole, na verdade, a gente chama tecnicamente de autorregulação emocional, tá? Então você vai ter exercícios de autorregulação emocional que fazem muito sentido. Por isso que eu falei da respiração. Você tem o mindfulness, você tem o journaling, você tem outros exercícios de respiração consciente mesmo, que vão te ajudar a acalmar, né? E mais do que acalmar, você ter uma resposta em perspectiva, como eu já tinha falado anteriormente, tá bom? E aí a gente vai até entrar depois lá no que a gente chama de sequestro, né, da amígdala. Como eu vou até explicar logo isso agora, porque eu acho que fez sentido explicar agora. O sequestro da amígdala, pessoal, é basicamente quando você tem uma reação emocional tão intensa que ela chega a ser desproporcional a esse estímulo, a esse evento. Então, o que acontece de fato é que você tem uma região ali do seu cérebro que é responsável por processar as emoções, a amígdala. Especialmente o medo, tá? Então, é quando essa amígdala, esse sequestro emocional ele acontece, é quando a amígdala ela é sequestrada. Ou seja, você literalmente deixa o teu cérebro racional de lado e simplesmente age no emocional. E quando a gente vai lá dentro, vamos lá na literatura, né? É sempre importante a gente trazer as referências. Quando a gente vê lá no livro do Goleman, por exemplo, ele traz que a amígdala, quando ela é ativada, e não só o Goleman, né? Na verdade, dentro da neurociência a gente traz essas comprovações claramente falando, mas assim, em resumo, a amígdala ela ativa respostas de luta ou fuga. Então, quando você toma um susto, ali foi basicamente uma atividade da tua amígdala. E como você responde a esse susto, a gente tem justamente esse tempo de você respirar, é isso que eu estou te propondo aqui, essa autorregulação emocional. Esse é o segundo pilar da inteligência emocional. Fechou? Então seguimos. Vamos para o terceiro pilar, que é a automotivação. Quando nós falamos de automotivação, é importantíssimo, é importante demais você entender que a automotivação ela é muito, 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 muito mais além do que a tua capacidade de só se motivar. Ela envolve definição de objetivos, ela envolve ter um propósito claro, tá? Ela envolve você ter uma mentalidade positiva, ou seja, envolve tua capacidade de disciplina, de persistência. Mais do que isso, ela te ajuda a ajustar a forma de pensar, mudando o foco para aquilo que você quer ou para aquilo que você tem uma predisposição, vamos colocar dessa forma. A automotivação, muitas vezes me perguntam, a automotivação, especialmente aí voltado para a gestão de equipes, eu sempre falo, a automotivação, a motivação, ela vem de casa. Ela tem a motivação intrínseca e extrínseca. Mas, de modo geral, no que tange a uma empresa, a motivação, ela é de dentro. Ela vem do ser humano. Então, cabe a você, gestor, entender a motivação do seu colaborador. O porquê que ele está aqui. Eu já tive colaborador que virou para mim e falou assim, cara, eu só tô aqui para pagar as contas. E tá tudo bem. Cada um tem sua motivação. Minha motivação é chegar no fim do mês com a conta paga. Beleza, show. Já teve outra? Não, cara, minha motivação é crescer na carreira. Show! Eu vou trabalhar em cima da tua motivação. Eu não vou perder meu tempo. Eu preciso entender como meu colaborador funciona para direcionar, lógico. Então, a automotivação, que ainda faz parte do teu desenvolvimento pessoal, no que tange a inteligência emocional, ela envolve você estabelecer metas, você buscar apoio, ter uma rede de apoio. Praticar inteligência emocional, principalmente no que tange a automotivação, envolve autoconhecimento claramente e objetivamente. Envolve, claro, autoconhecimento, envolve gestão de relacionamentos, porque o ambiente ele conta muito na tua motivação.
Tuas referências, elas contam muito nas tuas motivações. Então, a automotivação, ela é muito mais do que você simplesmente guiar as tuas ações, tá? Ela envolve conhecimento, autoconhecimento e também envolve relacionamentos interpessoais. Show? Então vamos lá. Vamos começar a trabalhar esses relacionamentos, então. O quarto pilar da inteligência emocional é a empatia. E a empatia, ela não é, vou te falar o que ela não é. Ela não é você se colocar no lugar do outro. A empatia é a tua capacidade de compreender o outro. Caramba, sempre ouviu falar que era a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Não, é a capacidade que você tem de entender a perspectiva do outro. Ou seja, é você entender exatamente o que a outra pessoa pensa, como se você estivesse naquela situação. Mas não tem como você entender ou se colocar no lugar do outro porque você não tem as experiências que ele teve. Você não tem a experiência vivencial que ele teve. Então não tem como você sentir exatamente aquilo que o outro sentiu. Você vai entender a tristeza de uma forma. A tristeza profunda para você não é a tristeza profunda do outro. Cada um tem uma experiência vivencial que deve e merece ser respeitada. E quando nós falamos de trabalhar a empatia, é muito importante a gente entender que envolve muito mais do que a escutativa. Ela envolve você entender, reconhecer as emoções dos outros. Você ter uma comunicação clara e sincera, ser curioso e interessante, demonstrar esse interesse genuíno, né, pelo que a pessoa está falando. Ela envolve você também reconhecer teus próprios... Olha só o quanto é importante isso. Porque se eu me conheço, eu sou uma pessoa que me conheço, eu vou escutar uma pessoa que está triste, se eu não tenho uma alta capacidade de me regular emocionalmente e eu sou muito empático, às vezes eu fico doente com a pessoa. Eu conheço, não vou falar o nome da pessoa, mas eu tenho uma tia minha que ela literalmente, ela era tão empática, tão empática, tão empática, que ela chegava a adoecer com você. Se você estava gripado e estava mal, ela ia junto contigo no hospital e o cara fazia tudo junto contigo e adoecia junto contigo. O mesmo acontecia quando tinha uma pessoa com aspectos psicológicos já mais avançados. Ela literalmente espelhava exatamente aquilo que a outra pessoa sentia. O perigo disso é que ela não tinha essa autorregulação emocional muito bem trabalhada. Ela não tinha um autoconhecimento muito claro. E aí ela se perdia nas emoções dos outros. Olha o perigo, você se perder nas emoções dos outros. Perigosíssimo. Então vamos lá. Habilidades sociais, que é o quinto e último pilar da inteligência emocional. Quando nós falamos de habilidades sociais, nós estamos literalmente falando de comunicação, de empatia, respeito, mais do que isso, da tua capacidade de expressar as necessidades e desejos de uma forma clara e respeitosa. A tua capacidade de negociar. O que é negociação? Especialmente eu trabalho isso com as pessoas que são empresárias ou que estão no mundo corporativo. Negociar é você alinhar expectativas de dois mundos diferentes. Ou seja, é você buscar soluções que atendam ambos os lados. Tanto o lado A como o lado B. Isso é uma negociação. E o ideal é que ela seja um ganha-ganha. E quando a gente fala de alinhamento de expectativas, é importante a gente entender que eu uso muito esse termo, alinhamento de expectativas. Você tem um alinhamento de expectativas na vertical e na horizontal. Um alinhamento de expectativas na vertical, ele demanda uma comunicação.
Vou te dar um exemplo. Chefe e colaborador. É um alinhamento de expectativas na vertical. Por quê? Existe um nível hierárquico verticalizado. Agora, quando nós vamos para um nível hierárquico horizontalizado, ou seja, horizontal, de marido e mulher, percebe que a comunicação ela é diferente. Você comunica, você não pede permissão. Você negocia, você literalmente entra em comum acordo. É diferente de uma comunicação em que você tem uma pessoa que tem o poder de decisão. Dentro de um relacionamento entre homem e mulher, você tem a pessoa que vai tomar a decisão, lógico, mas eu digo no sentido de você comunicar. De comunicação, você tem um estilo de comunicação diferente. Você não se comunica com seu chefe da mesma forma que você se comunica com seu marido, que você se comunica com a sua esposa. Também não é a mesma forma que você se comunica com seu filho. Então perceba que você está em um laço de parceria e o outro você está em um laço de hierarquia. Você entende a diferença? É muito importante entender essa diferença. Bom, como nós já trabalhamos os 5 pilares, eu vou fazer uma breve explicação e trazer uma reflexão para você, porque eu quero que você entenda de verdade o quão importante é a inteligência emocional. Eu quero que você se coloque aí, eu já vou propor um exercício para você, mas eu quero que você pense naquela última conversa que você teve. Aquela conversa difícil que você teve, você sabe qual que eu tô falando. Se você tivesse 10% a mais de controle emocional, qual seria o desfecho daquela conversa? Qual seria o desfecho daquela reunião? Qual seria o desfecho? Teu filho ainda estaria aí? Você ainda estaria casada? Você ainda estaria naquele lugar? Como você lida com o teu próprio silêncio interno? Como você lida com a injustiça? A vida ela é justa ou injusta? A vida quase nunca é justa. Como você lida com a injustiça? Já parou para pensar nisso? Pois é. Na próxima situação de estresse, experimente, literalmente, pausar por 5 segundos. Respirar, nomear sua emoção e só aí responder. Porque isso é responder em perspectiva. É você fazer uma avaliação cognitiva e depois dessa avaliação você escolher agir. Vamos ao exercício então? Bom, o exercício prático é básico, é um diário emocional. A minha proposta é que você faça ele nos próximos 3 dias para criar consciência. E nesse diário emocional você vai escrever 4 coisas para si mesmo. Primeiro, que emoções você tem sentido? O que tem desencadeado cada uma dessas emoções? Como você tem reagido nessas situações? E por último, qual padrão? E aqui é importante, tá? Para você desenvolver, você precisa identificar qual o padrão que você tem tido diante desses estímulos. Beleza? Faça isso e, por favor, me manda depois um direct falando se esse episódio te tocou. E se esse episódio te tocou, lembre de compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Me marca no Instagram, me conta o que mais te impactou nesse episódio de hoje. Fechou? Pessoal, a inteligência emocional, ela é a chave que destranca, destrava portas que a inteligência racional, ela jamais conseguiria abrir. Quando você entende isso, muda o jogo. Literalmente muda o jogo.
Então, esse foi o Evolutioncast de hoje, onde sua dose semanal de expansão pessoal com propósito foi ativada. Até o próximo episódio. Evoluir é sempre o único nosso caminho. E, não menos importante, lembrando, na próxima semana nós falaremos sobre como vencer a autossabotagem com neurociência e ação. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.